Vamos lá então. Primeira questão, não poderia ser outra. Como foi comemorar a Páscoa em tempos de quarentena? Eu vou ser sincero, esse formato que a gente fez me fez pensar em muitas coisas. E eu ainda vou sentar e escrever algumas dessas coisas que eu pensei. Conversei com meu pai sobre isso e ele falou bastante da oportunidade de nós voltarmos ao princípio da Páscoa, que é essa Páscoa bem familiar mesmo, em casa. E nessa reflexão aí, ele me levou a pensar em dois momentos específicos, que foram bastante falados também durante o culto pelo pastor Marco. O primeiro momento é a Páscoa antiga, a Páscoa do Antigo Testamento. Se vocês forem ver lá o relato da saída do Egito, comandado por Moisés, né, ali seguindo as orientações de Deus, a primeira Páscoa é aquela do passar o sangue no umbral da porta para significar que ali a família acreditava na salvação que Deus lhes traria. Claro que ninguém fez isso e se eu fizesse isso aqui eu receberia uma multa do condomínio, né? Mas fora essas questões um pouco mais práticas, a verdade é que a gente passou o nosso momento de Páscoa reunidos com as nossas famílias e refletindo realmente essa vontade de salvação que a gente tem do nosso Deus. Isso é muito bom. A gente realmente voltou ao princípio da Páscoa, que é essa noção de passagem. Passagem para um momento muito melhor, para uma vida muito melhor. Vocês mesmos colocaram nas respostas que vocês sugeriram semana passada, né? De quando a gente sair vai ser um mundo melhor, inclusive pensando nessas relações familiares. Teve bastante gente que falou sobre isso, foi legal. E o segundo momento que a gente pode pensar é o momento em que os discípulos estão reunidos em casa, ali depois da morte de Jesus, estão com medo de sair. E é ali que Jesus aparece para eles. Eu acho que esse é outro momento que a gente tem que refletir mesmo nesse nosso domingo de Páscoa de quarentena. Porque, de fato, muitos de nós estamos com medo de sair de casa, mas pudemos ter a oportunidade de que Jesus entrasse na nossa casa a partir do símbolo da ceia. E pudemos ouvir em vários momentos na voz do nosso pastor, mas acreditando que foi o próprio Deus falando pra gente, não tenham medo, porque eu estou com vocês. Não tenham medo, porque isso vai passar. Não tenham medo, porque eu sou o Deus soberano. E a minha vontade é maior do que tudo e o meu amor e a minha misericórdia estão com vocês. Então, eu acho que para começar uma reflexão sobre como foi, lembrar desses dois episódios bíblicos é bem interessante, porque foi de fato que a gente viveu. A certeza de que Jesus estaria ali conosco, nos trazendo a salvação, e por isso nós celebramos a ceia, apesar do medo que estamos dentro desse momento, medo de sair de casa mesmo, medo de fazer as coisas que a gente está acostumado a fazer, medo do amanhã. Eu acho que começa por aí uma reflexão. E aí teve as outras coisas engraçadas também, né? Eu tava comentando com a Maíra, logo depois que acabou o culto, eu brinquei com ela, Maíra, ainda bem que a gente vive na era do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento a gente ia ter que tacar tudo no fogo como oferta a Deus, não ia poder comer aquele pão gostoso que a gente comprou, separou para fazer o negócio, não ia poder tomar o vinho que a gente comprou também, então ia ser meio estranho. Mas teve então essa parte divertida também, né? E assim, foi realmente um momento muito alegre aqui em casa, da gente poder fazer as coisas mais próximos, de até a cachorra e a gata participarem de certa maneira, porque ficaram perto da gente. Foi muito reflexivo, mas foi muito divertido também. E na casa de vocês, como é que foi? Conta pra gente aí, por favor, e vamos à nossa segunda questão.
Essa pergunta, pessoal. Vamos lá. O texto da mensagem falou sobre a relação entre a sexta e o domingo. Mas e o sábado? Como você entende e viveu o sábado de Aleluia? Bem, eu acho que primeiro a gente pode começar pensando nesse nome, Sábado de Aleluia. O meu pai, tô falando bastante dele hoje, né? O meu pai fez um textinho bem curto, que eu gostei bastante, um parágrafo só, que ele fala que é curioso a gente usar Aleluia para o nome desse sábado, sendo que é um dia de silêncio. E de fato, é um dia que a gente para, né? O sábado é o sábado de Aleluia especificamente, é o dia que a gente para e espera pelo domingo. O texto que o pastor citou é bem bonito, mostrando toda a dor, todo o sofrimento da sexta-feira com a esperança no domingo. E aquela esperança de quem já sabe que o domingo vai chegar. Eu acho que o sábado é justamente esse momento, o momento da esperança. E esperança, não sei se a palavra aceita isso, mas esperança na certeza de que o domingo traz a ressurreição. E aí o sentido aleluia fica muito legal, né? A gente em silêncio canta aleluias ao nosso Salvador. A gente em silêncio, em introspecção mesmo, no olhar para dentro de nós, a gente alegra e consegue comemorar. Mas também a gente faz tudo isso daí dentro do nosso medo. Que a gente falou na questão anterior sobre os discípulos estarem ali reclusos com medo, é o sábado. É o reflexo do sábado, não é melhor? Que Jesus já chega quando eles estão ali, então não é o sábado, é o Jesus ressurreto, é o domingo. Mas ainda assim, é essa ideia que a gente tem, uma ideia de estar se aprisionando, mas como a gente pode ter a certeza da salvação, essa prisão cai, simplesmente, a gente é liberto pelo nosso Salvador. Então, vejam que o sábado é realmente esse momento de silêncio e espera, mas um silêncio, uma espera, na esperança de fato, na certeza de fato, de que vamos comemorar, de que vamos louvar o nosso Criador, e por isso aleluias a Ele. E por isso a gente pode já prever a comemoração, já se organizar para essa comemoração. Acho que talvez seja isso, o sábado de aleluia, a gente pode viver na esperança. Ele nos dá essa oportunidade de viver na esperança. Sabendo tudo que sofremos, refletindo sobre isso, sobre tudo que causamos a Jesus na cruz, mas tendo a certeza de que Ele ressuscita no domingo e que por isso nós também ressuscitamos com Ele. E como o versículo 3 coloca, né, do corpo não está ali, é uma ressurreição completa, é uma ação completa do nosso Deus. O sábado é o esperar por isso. Não sei se ficou claro. Mas coloquem as suas ideias, inclusive discordando de mim, por favor. Vamos lá. Digam pra gente como vocês viveram o sábado de aleluia. Terceira pergunta então, pessoal. No momento da celebração da ceia, o pastor Marco afirmou: reunidos em nossas casas, mas unidos pela presença de Jesus Cristo como corpo de Cristo aqui na terra. Você consegue se sentir unido aos irmãos nesse momento? Antes de responder, lembrem-se sempre, se a gente estivesse em casa mesmo, um olhando para o outro, frente a frente, todas as perguntas, se alguém viesse com uma pergunta sim, não, na resposta, eu ia perguntar o porquê. É o professor de português perguntando. Então, essa pergunta, apesar de ser respondida com sim ou não,
escuta aí o professor de português perguntando por quê. Desenvolva a tua ideia e desenvolve. Não fica só no sim ou no não, por favor. Porque o porquê que importa pra gente aqui mesmo, né? Mas vamos lá. Você consegue se sentir unido aos irmãos nesse momento? Sendo bem sincero, tem momentos que não. Mas o momento da ceia eu consegui sim. O isolamento o nome já diz, né? Isolamento social, a gente está excluindo socialmente de algumas possibilidades que a gente tinha antes. Então, por isso, de fato, tem hora que eu não me sinto unido, não. Mas o momento da ceia, em especial, foi um momento que eu consegui sentir isso sim. E aí, me fez pensar bastante em uma proposta que existe na nossa igreja para entender a ceia, que é simplesmente a presença real de Jesus no momento da ceia. A gente acredita como igreja de que é o próprio Jesus que convida. Quase todo domingo o pastor fala isso daí antes de fazer a ceia, né? É o próprio Jesus quem nos convida a estar ali. Então ele está presente no momento da ceia. Ele faz parte de fato da mesa. A gente não acredita como em outras igrejas na transmutação do pão e do vinho. A gente não acredita que seja só um ritual como outras igrejas acreditam. A gente realmente diz que Jesus está presente ali. E essa certeza, quando eu estava aqui em casa, só eu e a Maíra, essa certeza de que Jesus estava junto, então não era só eu e a Maíra, éramos nós três, foi aí que eu consegui, de fato, dizer, não somos só nós três. Se Jesus está aqui, está em todas as outras casas, nós estamos juntos, unidos por Ele, que está em todas essas casas ao mesmo tempo. E aí ver as fotos que foram enviadas nos grupos aí da igreja, inclusive de alguns jovens coordenando o momento ali nas suas casas, isso daí foi sensacional para mim. Porque aí eu vi de fato que essa sensação que eu tive de que não, estamos de fato todos juntos, todos unidos como corpo de Cristo nesse momento, se concretizou em imagens, né? Às vezes a gente precisa ver para ter essa certeza um pouco maior, né? Mas ali foi realmente, não foi o ver para crer, mas foi o concretizar o que eu já estava sentindo em imagens. E isso foi muito legal. E outra experiência bacana também, dessa vez, nessa semana, eu deixei acumular as respostas de vocês para ler todas juntas. Daí eu fui lendo as perguntas da semana passada e lendo as respostas dos que tinham enviado. E foi bem legal, porque dava para imaginar até um pouco os debates que iriam acontecer, levando em consideração as respostas. Do tipo, uma intromissão do outro, falar, eu penso isso daí também, e coisas do tipo. Que é o que particularmente eu tenho sentido falta nesses momentos, né? Mas enfim, respondendo diretamente a pergunta, sim. Mas por tudo isso que eu falei antes, não fiquem só no sim ou no não. Por tudo isso que eu disse antes de a presença de Jesus, que é o que nos une de fato, se fez real nesse momento. Eu acho que eu não fui o único a poder desfrutar dela. E o olhar pro domingo, agora que já passaram alguns dias, também me faz ter essa certeza. Eu não estava sozinho, não estávamos só eu e a Maíra aqui em casa, não estávamos só eu, a Maíra e Jesus aqui em casa, estávamos todos unidos na casa de Deus que se transformou, as nossas casas se transformaram. Isso foi muito legal. Mas e vocês? Como foi para vocês aí? Digam pra gente. E vamos para a próxima questão. Quarta questão. Em outro momento, o pastor disse que a morte não deu a última palavra. Como isso pode nos trazer esperança? Essa frase é muito lembrada, né, no meio cristão, principalmente na Páscoa. A morte
não deu a última palavra. Porque a ressurreição é a certeza disso, de vencermos a morte a partir de Jesus através do seu feito. Mas essa questão eu admito que eu coloquei, porque na semana passada, na questão que a gente colocou sobre os momentos difíceis que a gente passa às vezes, teve mais de um que colocou como exemplo o luto, o enfrentar do luto. E eu acho que essa frase resume muito do que vocês mesmos disseram naquela questão, de que às vezes no momento do luto a gente não consegue visualizar muito bem a ação de Deus nas nossas vidas, a gente até se questiona, pensando no até quando da semana passada, né? Mas em outro momento que a gente consegue buscar ao Senhor, a gente tem essa verdade, a morte não deu a última palavra. E aí eu lembro sempre de uma frase de um amigo meu, que no momento da morte do tio dele, ele falou, Fernando, pra gente que acredita em Deus, o enfrentar o luto é diferente. A gente sofre, mas a gente sofre com a certeza da salvação. E essa é uma frase muito bonita, né, pra gente pensar. A gente sofre com a certeza da salvação. A gente sofre, mas esse sofrimento não dá a última palavra, mas esse sofrimento não prevalece. É claro que tem gente que sofre mais, tem gente que sofre menos, mas a gente conseguir parar e pensar que a morte não deu a última palavra é muito importante. E aí eu penso também que a gente pode refletir essa frase em todas as outras questões que a gente colocou. A gente pode pensar nas dificuldades que a gente está tendo graças à quarentena e adaptações que a gente está tendo que fazer. A gente pode pensar no sábado como o silêncio reflexivo, mas comemorativo, porque a morte não deu a última palavra. E a gente pode pensar também que justamente por ter vencido a morte, Jesus pode estar em todos os lugares com todos nós nos unindo, permitindo que nós vivamos juntos apesar da distância. E aí essa frase ganha muitos significados. O acreditar e ter a esperança de que a morte não deu a última palavra é o acreditar na base do cristianismo, na ressurreição de Jesus que nos une, no seu sangue que está ao mesmo tempo aqui em mim e em todos vocês, independente do momento que a gente esteja pensando nisso ou onde a gente esteja falando sobre isso. Ter a esperança, de fato, na vida eterna, eu acredito que é a base da nossa fé, porque a gente acredita que a gente vai estar frente a frente com o nosso Salvador. Não só porque a gente vai ganhar coisas no paraíso e a gente vai viver bem e coisa do tipo. Não é isso, não é no pensar no bem próprio, mas no pensar no bem coletivo mesmo. Não é a minha morte, não é só a morte individual daqueles que eu amo, é a morte de todos a quem Deus ama. Então por isso é um pensamento coletivo que é a base, para mim, uma das bases, né, melhor, da nossa fé. Mas para vocês, como isso daí traz esperança para vocês? E vamos para o nosso Para Refletir dessa semana.